Salmos no capítulo 4. Isso, gente, vamos meditar aqui na palavra do Senhor, amém? Você puder abrir sua Bíblia aí na sua casa, ou olhar no seu celular. O problema é se você estiver assistindo um culto no celular e abrir a Bíblia, vai ficar difícil aí, né? Olha no rodapé aí, porque, né, a gente vai botar a palavra aí. Porque o celular podia minimizar igual o computador, né? Não existe esse recurso, tem esse recurso? Alguns têm, né? As empresas de celular podiam fazer um negócio desse, né? Glória a Deus. Mas a gente vai disponibilizar aí o versículo no rodapé na tela para você ver, tá bom? Se você quiser acompanhar com sua Bíblia, fica à vontade. Vamos lá? Salmos no capítulo 4. No versículo 1, Salmo aqui é de Davi, tá bom, pessoal? Salmo capítulo 4, versículo 1, olha o que diz, que Davi diz: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Queridos, aqui Davi faz uma oração a Deus no momento de angústia, no momento em que ele não estava bem emocionalmente. Nós também passamos por momentos assim, momentos em que o nosso emocional está um pouco abalado. O nosso emocional, queridos, quando ele não está bem, é resultado de alguma coisa que aconteceu, de alguma decepção, de algum problema que estamos enfrentando, de alguma perda. É natural, né, que nós somos seres humanos, não é verdade? E é natural que de vez em quando a gente venha passar por momentos assim de angústia. Angústia é um estado emocional e nós precisamos tratar esse momento, né, quando nós estamos assim. Nós precisamos orar, precisamos buscar a Deus, porque senão essa angústia, queridos, ela pode se transformar num sentimento pior. Isso pode roubar nossa qualidade de vida, isso pode nos fazer, queridos, ficar até oprimidos, né? Pessoas que ficam depressivas. Então, assim que você se deparar com um sentimento que não está fazendo bem a você, ore a Deus, fale com o Senhor, coloque a sua vida diante de Deus, trate isso com o Senhor, não deixe que isso venha aumentar, que isso venha se agravar. Aqui Davi, queridos, ele fala que ele estava num momento que ele não estava bem, mas ele buscou o Senhor, ele buscou o socorro da parte de Deus no momento que ele não estava bem. Ou seja, até Davi foi um homem de Deus, foi um rei, a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, ele também passou por momentos de angústia, passou por momentos de fragilidade emocional. E às vezes a gente passa, como eu falei, às vezes por alguma perda. A perda pode ser a perda de um ente querido, pode ser uma perda no sentido financeiro, material, né? Preocupações, né? Aquela ansiedade que gera, enfim. Então, angústia é um estado emotivo, emocional que é gerado por conta de algum obstáculo, de alguma coisa que a gente encontra na nossa caminhada. Mas para isso tem solução. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz, ou seja, no momento da angústia nós precisamos de paz, e quem pode nos trazer paz é Deus, quem pode nos trazer paz é Jesus. Então para isso nós precisamos orar, nós precisamos buscar. Marque esse texto aqui, abra em Mateus no capítulo 11, é um texto muito conhecido, mas é importante para aquilo que a gente está falando. Abre lá, Mateus no capítulo 11, vamos lá. É bem conhecido, mas sem dúvida vai acrescentar dentro desse contexto aqui o qual nós estamos lendo. Mateus no capítulo 11, o versículo, irmãos, que nós vamos ler é o versículo 28, que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Jesus aqui ele declara que existe um lugar de descanso para a nossa alma. Esse descanso aqui, queridos, é paz. Em Salmo 91, não precisa abrir lá não, o salmista, né, no Salmo 91 diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Habitar, queridos, no esconderijo do Altíssimo é habitar na presença de Deus. Agora é uma escolha, e é uma escolha extremamente pessoal. Ninguém pode escolher isso por você, ninguém pode escolher isso por mim.
eu preciso desejar, eu preciso querer e eu preciso colocar isso em prática. Eu preciso buscar esse lugar de proteção, esse lugar de refúgio, esse lugar no Senhor. E nesse lugar encontro descanso. Esse lugar é a presença de Deus. E aqui Jesus está falando isso no versículo 29, no finalzinho. Ele diz assim, olha, e encontrarei descanso para a vossa alma. Existe um lugar de descanso para a nossa alma. Nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, né, essa matéria aqui. A alma fala das nossas emoções. E espírito, né, fala da vida. Deus soprou o espírito de vida sobre nós. O nosso espírito, segundo Jesus, está pronto, está preparado. Mas ele diz que a nossa carne ela é fraca. A nossa carne, queridos, ela acaba recebendo um reflexo da nossa alma. Ela acaba recebendo um reflexo da nossa alma. Se a nossa alma estiver abalada, ela vai gerar esse reflexo para o nosso corpo, para o nosso comportamento, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, certo? Então, é necessário que haja uma convergência entre o nosso corpo, alma e espírito no Senhor. O nosso espírito que está preparado, que existe uma conexão com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, ele precisa estar em evidência para que haja governo na nossa vida. Como assim? Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ele comunica ao nosso espírito. E o nosso espírito vai gerar uma comunicação para a nossa alma, para que a nossa alma venha comunicar para o nosso corpo. Então, quando a alma está abalada, está angustiada, a alma fala das emoções, tá, pessoal? Quando a alma não encontra descanso, ela acaba refletindo toda essa preocupação, todos esses sentimentos ruins, essa carga ruim para o nosso corpo, esse lado exterior nosso. E nós ficamos angustiados, a nossa aparência muda, o nosso comportamento muda. Então é necessário que sejamos guiados pelo Espírito. Mas, resumindo tudo, né? Para isso a gente precisa encontrar lugar de descanso. A presença de Deus é um lugar de descanso. E existe um convite para cada um de nós. O convite, na verdade, é para todos, né? Não tem um convite aqui só... o convite, isso daí é só para quem é crente, para quem é católico, para quem é evangélico. Não, o convite é para todos. Olha o que diz o versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus vai trazer alívio para todos. Agora, para todos que vão até Ele. O convite está aí. Vinde a mim. Então, querido, se eu sei qual é o lugar onde eu vou encontrar descanso, o que eu preciso fazer? Ir até esse lugar. Quem é esse lugar? Esse lugar não é um lugar físico, não é uma geografia. Esse lugar é uma pessoa. Esse lugar é Deus, esse lugar é Jesus. Eu preciso ir até Ele. Quando eu vou até Ele, no versículo 29, no finalzinho do versículo 29, diz assim, olha, quando nós vamos até Ele, olha o que diz, e encontrarei descanso para a vossa alma. Quando nós vamos até Deus, nós encontramos descanso para a nossa alma, para as nossas emoções que vão influenciar o nosso comportamento. Porque na presença de Deus nós encontramos descanso. Então a pergunta é, você está angustiado? Você não está bem emocionalmente? Você precisa buscar Deus. Pastor, você fica assim? Eu também fico, todos nós ficamos. Todos nós passamos por momentos de angústia, de preocupação, e entre várias coisas. Mas existe a solução, e a solução está na presença de Deus. Nós precisamos buscar a Deus para que a gente venha vencer isso. Senão isso vai nos vencer. Senão isso vai nos paralisar. Senão isso, irmãos, vai nos impedir de viver o melhor do Senhor. Há muitas pessoas que estão presas, estão em cárceres que ela mesma criou. Que as suas emoções, que a sua alma criou. Não foram pessoas que criaram uma prisão para ela. Não foi o diabo que criou uma prisão para ela. Ela mesma, sem perceber, criou cárceres, criou prisões. E ela criou prisões, ela entrou dentro da prisão, fechou o cárcere e jogou a chave fora. Né? Ela mesma criou. Quer dizer, a única pessoa que pode libertar essa pessoa desse cárcere é Deus, é Jesus, é na presença de Deus. E para isso, eu preciso buscá-lo. Para isso, eu preciso me achegar a Ele. Como que eu me achego a Ele? Em oração, abrindo o meu coração, colocando a minha vida diante do Senhor. Amém? Volta para lá, para Salmos. Vamos lá, Salmos no capítulo 4, onde nós estávamos.
Salmos no capítulo 4, versículo 1, que diz: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Eu vou ler no início, olha o que diz: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Bom, a gente não sabe aqui, a gente pode até ler todo o capítulo 4 aqui para tentar entender exatamente qual era a angústia de Davi. Mas só que no versículo 1 a gente não sabe exatamente o que era. Porém, só no início do versículo 1 aqui, a gente tem uma certa compreensão do que talvez ele estava angustiado. Ele diz que ele estava clamando a Deus, Deus que era Senhor da justiça. Olha o que diz, olha: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Ou seja, é o Senhor que faz justiça. Talvez, não estou afirmando, talvez a angústia de Davi é porque ele estava sendo injustiçado. E qual é a sua angústia? Talvez, não estou afirmando, né? Talvez ele estava angustiado porque ele estava sendo injustiçado, porque ele chama o Senhor de justiça. Será que você também não precisa da ação da justiça de Deus? Talvez você está se sentindo injustiçado em alguma coisa e isso está gerando uma angústia no seu coração. E essa angústia talvez está te gerando uma amargura. E essa amargura está te trazendo um fel, queridos. Está fazendo mal para você. Talvez algum problema que você encontrou dentro da sua casa, com o seu esposo, ou com a sua esposa, com seus filhos, ou com seus pais, com um dos seus irmãos. Será que você não está se sentindo injustiçado? E essa angústia por se sentir injustiçado está te gerando, sabe, outros sentimentos ruins? Busque a Deus, querido. Fale com o Senhor. Davi falou com Deus. Davi se achegou a Ele. No versículo 3 diz assim: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é querido. Esse aqui, queridos, quando ele fala assim, aquele que é querido, é aquele que faz a vontade do Senhor, tá? E diz aqui: o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Quando que o Senhor vai me ouvir? Quando eu clamar. É bem lógico isso aqui, é óbvio, né? Que se eu não clamar, Ele não vai ouvir. Ou seja, quando eu clamo o Senhor, Ele me ouve. Quando eu busco o Senhor, Ele me atende. Davi buscou, que Davi foi atendido. Agora é interessante que no início do versículo 13 diz assim, olha: sabei, pois, que o Senhor separou para si, ou seja, o Senhor está cuidando, o Senhor está cuidando, o Senhor está protegendo, o Senhor levou para si, trouxe para si, está falando de cuidado, do cuidado das mãos do Senhor, né? Do Senhor estar apacentando, o Senhor como pastor e a pessoa como uma ovelha, Ele trouxe para si, está cuidando, né? Tá, isso aqui fala da pessoa que está debaixo do favor de Deus, mesmo vivendo num momento difícil, mesmo vivendo talvez num momento de injustiça. Diz aqui, olha: saber, pois, que o Senhor separou para si, ou seja, trouxe para si, está cuidando, trouxe para si aquele que lhe é querido, ou seja, aquele que faz a vontade de Deus. O querido aqui é aquele que faz a vontade de Deus. Você continua fazendo a vontade de Deus, ou você está permitindo que a angústia venha te levar à desobediência? Porque há muitas pessoas, queridos, que estão angustiadas, mas não abandonaram o Senhor. Há muitas pessoas que estão angustiadas e é uma questão dela se achegar diante de Deus e buscar a cura que ela precisa, certo? Mas há muitas pessoas que estão angustiadas e abandonaram o Senhor, se afastaram de Deus, se afastaram da igreja, se afastaram da palavra de Deus, largaram o casamento, largaram a família. E qual é o motivo? Ah, estou angustiado, não estou bem. Sim, a pessoa ela realmente pode não estar bem, ela pode estar angustiada, mas isso não pode ser um motivo suficiente da gente abandonar o nosso propósito, abandonar a nossa família, abandonar a igreja, abandonar a presença de Deus. Ou seja, Ele trouxe para si aquele que é querido, ou seja, Deus está cuidando, né? Tá zelando por aquele que é querido, ou seja, aquele que está fazendo a sua vontade. Não importa o estado emocional que você esteja, não importa, continue obedecendo ao Senhor. Jesus, antes de ser crucificado, Jesus, na sua oração com o Pai, Ele falou: Pai, se possível, me passa esse cálice. Ou seja, se possível, me livra dessa missão. Essa missão, ela é pesada, ela é difícil, mas todavia, seja feita a tua vontade. Quando Jesus ele fez essa oração, ele estava angustiado, ele não estava bem, ele estava angustiado, mas ele não permitiu que o seu estado emocional, que a sua angústia viesse impedi-lo de cumprir a missão que ele tinha. Ele falou: olha, se der, me livra disso, vírgula, mas todavia seja feita a tua vontade. Pai, tá difícil, tá pesado, a cruz
já está pesando antes de eu carregá-la, mas eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou cumprir a minha missão. Eu vou chegar lá. Quer dizer, ele não permitiu que o estado emocional dele, ele não permitiu que a angústia que estava no coração dele viesse impedi-lo de obedecer à vontade do Pai. E o resultado? Mesmo angustiado, ele cumpriu a missão dele. Mesmo angustiado, ele obedeceu ao Senhor. E a palavra de Deus diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, apareceu aos discípulos, entre outras testemunhas, está à direita do Pai e está retornando para buscar a sua igreja. Ele recebeu a recompensa dele, colocando assim, né, dentro de um nível de recompensa. Só para ficar fácil o entendimento. É uma aplicação, tá, pessoal? Que eu estou fazendo aqui. Quer dizer, queridos, vale a pena continuar obedecendo e servindo a Deus em todo momento, principalmente no momento de angústia. Então talvez você está angustiado, está angustiada, e por conta dessa angústia, por conta dessa, essa fragilidade emocional, talvez você está pensando em desistir de um monte de coisa, talvez você está pensando em desobedecer a Deus, ou talvez você já fez isso. Deixa eu te falar uma coisa. Não permita que a angústia, que o seu estado emotivo, emocional, te impeça de obedecer a Deus. Continue obedecendo o Senhor. Está angustiado, não está bem emocionalmente, busque a Deus, Ele vai trazer a solução que você precisa. Para a gente terminar aqui, abra em Jó. Você está em Salmos, volta aí, você encontra Jó. É o vizinho aí, pertinho. Jó, no capítulo 42. Jó no capítulo 42, no versículo 10, olha o que diz. Jó 42, versículo 10, que diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Nós conhecemos a história de Jó. Jó perdeu sua riqueza, sua saúde, seus filhos, ficou muito abalado, né? Deus só preservou o casamento, a esposa. Jó perdeu tudo. Mas a Bíblia diz que Deus restituiu em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido. E o versículo diz aqui que ele orava pelos seus amigos. Nós sabemos da importância de a gente orar um pelos outros, né? Mas fazendo aqui mais uma vez uma aplicação, vamos tirar essa palavra amigos, né? É importante a gente orar um pelos outros, tá, pessoal? Não estou falando isso não. Mas dentro do que a gente está pregando aqui, dentro do nosso assunto, vamos tirar amigos aqui e vamos ler aqui, olha. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro tudo quanto antes ele possuía. Quando que Deus trouxe o recurso, a solução que Jó precisava? Quando ele orou. Deus mudou a situação dele, virou o cativeiro de Jó quando ele fez o quê? Orou. O que é cativeiro? Uma prisão. O que é angústia? Angústia, queridos, é um estado emocional, que é resultado de algum percalço que a gente encontra no caminho. Você sabe qual é o problema desse estado emocional abalado? Nos levar a um cativeiro. Há muitas pessoas, como eu falei agora há pouco, estão presas emocionalmente, porque não estão tratando o seu emocional. E o nosso emocional, quando não é tratado, ele vira um cárcere. Não é um cárcere que o diabo criou, não é um cárcere que alguém criou, é um cárcere que a gente, sem perceber, talvez de forma até involuntária, não sei, mas sem perceber, nós criamos quando não tratamos o nosso estado emocional. Angústia é um estado emocional, psíquico, resultado de algum percalço que a gente encontra na nossa caminhada, que se não for tratado diante de Deus, pode se tornar num cativeiro, numa prisão. Então, querido, você não quer ser aprisionado a nada, até mesmo porque foi para a liberdade que Jesus te libertou. Eu e você somos livres em Cristo Jesus. Deus enviou seu Filho para sermos livres. Então, se somos livres, nós precisamos zelar por essa liberdade e precisamos tomar cuidado para não sermos aprisionados nas nossas próprias cadeias. E quando que nós somos muitas vezes aprisionados em nossas cadeias? Quando nós não tratamos o nosso estado emocional. Deus mudou a vida de Jó quando ele orou ao Senhor. Deus virou o cativeiro dele, ou seja, Deus tirou ele da prisão que ele estava vivendo. Quem sabe
a prisão que Jó estava vivendo era uma prisão emocional por conta das perdas que ele teve. Eu disse, quem sabe, eu não afirmei. Mas eu só sei de uma coisa, ele orou, ele clamou e o Senhor ouviu e restituiu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Volta para Salmo capítulo 4. Salmos capítulo 4, para a gente orar. Salmos 4. No versículo 1, que diz: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Versículo 3: sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que ali é querido, aquele que faz a sua vontade. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Ou seja, o Senhor ouvirá. Davi aqui afirmou, Ele vai me ouvir. Deus também vai te ouvir. Vamos orar? Se você puder na sua casa, fique de pé. Se não puder, não deixe de orar. Coloque diante de Deus aquilo que tem angustiado você. Coloque diante de Deus aquilo que tem preocupado você. Em nome de Jesus, Deus vai ouvir o seu clamor e vai mudar essa situação. Amém, queridos?